Vamos continuar aqui o nosso assunto sobre o maior nome do universo, que é o Filipenses, capítulo 2, versículo 9 ao versículo 11. E o versículo 11 é o termo por base, que é o versículo-chave, em que diz a Bíblia, em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então nós falamos sobre o maior do céu, que é o maior nome do universo, e agora nós iremos falar o maior nome na terra. Vejamos então. Começamos aqui o nosso tópico primeiro dizendo assim: na terra existe muitos nomes importantes. Vê bem, existem nomes aqui que está escrito. Na realidade, para muitas pessoas são importantes, mas existem nomes aqui que não há importância não. Eu vou ler porque está dentro da razão, mas existem alguns que eu considero, mas outros não há como considerar, porque são nomes que na realidade ele não traz edificação, ele não traz poder, ele não traz libertação, ele não traz alegria para os homens, a não ser decepção. Então, mas como está dentro do nosso tema, eu tenho que trazer a palavra para que você entenda. Vamos começar aqui, ver o que a Bíblia está dizendo. O maior nome na terra. Vejamos. Na terra existem muitos nomes importantes. Esse nome representa riqueza, cultura, fama, nome de sacerdote, profeta, pastor, apóstolo, fundador de religiões, olha isso. Filósofos, cientista, sábio. Tá vendo aí? Estadista, esportista, artista, médico e tantos outros celebridades, veja isso. Porém, o nome de Jesus está acima de todos esses nomes. Tá vendo aí? Todos esses nomes que eu acabei de ler, para as pessoas, para os homens, são nomes que muitos dizem que eles são alguém muito importante. Existem alguns nomes que têm algumas importâncias sim, mas tem outros que não têm importância. Mas vejamos, todos esses nomes são colocados e os homens aplaudem, os homens veneram, os homens acreditam, os homens, muitos se dobram diante deles, se curvam. Entende o que houve? Mas a Bíblia diz assim, que esses nomes aqui, que foi falado aqui, esses nomes não têm poder nenhum. São nomes apresentados dentre os homens aqui na terra, claro. Porém, esses nomes, eles não têm nenhum efeito para que possa libertar o homem, para que possa salvar o homem, para que garante a salvação do homem. Nenhum desses nomes que eu li aqui, que é apresentado aqui, eles não podem fazer nada por ninguém. Agora, o nome de Jesus está acima de todos esses nomes. E é o nome que a Bíblia nos diz que garante a eternidade para o homem arrependido. Claro, tem que estar arrependido. Porque a Bíblia diz que para nós receber o perdão é necessário que nós temos que acreditar, nós temos que render, entender que nós somos pecadores. E que Jesus é o único que pode nos perdoar. Nenhum desses nomes que eu li aqui, artista, cientista, religiosos, que é uma questão realmente confusão na vida das pessoas, a tal da religião, porque os homens não entendem essas coisas, não entendem Deus, que é o real, e eles ficam presos na religiosidade. E nenhum desses nomes ele tem o poder para que o homem seja liberto das drogas, liberto da cachaça, liberto do roubo, enfim, liberto da feitiçaria, toda sorte de feitiçaria. Nesses nomes não há salvação. Não há salvação nesses nomes. Mas nesta manhã eu quero apresentar para você o nome que é sobre todos os nomes. E é um nome que ele pode trazer para todos os homens a salvação. Então todos esses nomes que eu acabei de ler, ele não pode fazer nada para você.
você que vai ouvir o vídeo, não pode. Ele não pode curar, não pode. Ele não pode perdoar, também ele não pode perdoar. Ele não pode transformar o homem, também não pode. E muito menos salvar o homem. Muito menos salvar o homem. Mas nós temos, a Bíblia nos revela aqui que Jesus Cristo é o nome sobre todos esses nomes. E é o maior nome do universo. E é o maior nome na terra. Todos esses nomes que eu disse não resolvem o problema de ninguém. Mas Jesus garante, veja isso. Ó, em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 4, o versículo de número 12, nos diz a Bíblia assim: e nenhum outro há salvação. Vê se você consegue entender. E nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos sermos salvos. Oh glória! Só Jesus. Só o nome maior do universo, o nome maior no céu, o nome sublime no céu e o nome maior na terra pode salvar o homem. Jesus Cristo, ele é o Senhor da nossa salvação. Esse aqui sim pode. Jesus pode curar? Pode. Jesus pode mudar o sentimento do homem? Pode. Jesus pode transformar a vida do homem? Pode. Jesus pode transformar a vida da mulher? Pode. Jesus pode curar o homem? Pode. Jesus pode salvar o homem? Pode. Ele é Deus. Jesus é Senhor. Jesus é o Salvador do mundo. Então, esse nome é o nome em que nós alcançamos o perdão. É o nome em que nós seremos perdoados. É o nome que garante a eternidade para sempre com Deus. O nome sublime de Jesus. Esses nomes que eu li aqui, nenhum deles pode fazer nada por nós. Mas o nome de Jesus, que é sobre todos os nomes. Aquele que um dia todos os que não confessaram em vida confessarão após a morte que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Então, em nenhum outro nome esteja isso. Vê se você consegue interpretar, entender o que a Bíblia está dizendo. E nenhum outro nome há dado entre os homens, a qual nós podemos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Jesus é a razão primordial da salvação do pecador arrependido. É lógico, se ele arrepender dos seus pecados, homens e mulher, Jesus é o Senhor da salvação. Esse nome é o nome que está acima de todos os nomes. O nome de Jesus Cristo, o Senhor, que nos salva. Glória a Deus. Esse nome é importante. Glória ao nome de Jesus. Entendendo? Então, dentre os homens não há ninguém, não há um outro nome. É uma calamidade, infelizmente, nós vivemos em um mundo religioso, mas é um mundo pagão, em que os homens estão presos na religião, e eles não conhecem a Jesus. Mas Jesus continua dizendo: venha a mim os cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Muito bem, vamos continuar aqui. Entendeu que nenhum outro nome há dado a qual nós devemos sermos salvos. Só o nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos lá. Em Mateus capítulo 1, o versículo 21, o anjo do Senhor disse a José a respeito de Maria: ela dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, ou dos pecados deles. Está entendendo o que está dizendo aqui a palavra de Deus? Veja isso. Isso aqui a Bíblia está dizendo quando
o anjo veio falar com Maria, a qual Maria, ela ia conceber e dar à luz a Jesus. É o que está dizendo a Bíblia. E o anjo do Senhor disse a José a respeito de Maria: ela dará à luz um filho, lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Olha aí, não há outro nome a qual os homens devem ser salvos. Vejamos então o que a Bíblia está dizendo. Glória a Deus. Vamos ver. É o Evangelho de Mateus, capítulo 1, e o versículo de número 21. Está escrito assim na palavra de Deus: e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Glória a Deus. Vejam o que eu acabei de dizer, que a Bíblia está dizendo que não há nenhum outro nome a qual os homens podem ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Antes de Jesus nascer, a Bíblia diz que o anjo falou com José que Maria ia dar à luz um filho, e o seu nome era Jesus, porque Jesus, ele salvaria o povo dos seus pecados. Certo? É o que está escrito na palavra. Muito bem. Então, continua a Bíblia dizendo aqui que o maior nome na terra, a qual o homem pode então ser salvo. Somente o nome de Jesus. Esse nome que é sobre todos os nomes. Então, Jesus, ele veio para fazer uma obra primordial, para fazer uma obra a qual ninguém poderia fazer, para fazer uma obra que dentre os homens nenhum outro nome poderia ser apresentado, a qual os homens podem alcançar o perdão dos seus pecados. Somente o nome de Jesus, que é o Salvador do mundo, é que tem esse poder de perdoar o pecado dos homens. Jesus Cristo é o Senhor da salvação, o Senhor do universo, o maior nome sobre a terra. Nenhum desses nomes que eu li aqui pode fazer algo para alguém. Nem é filósofo, não é cientista, não é estadista, não é esportista, certo? Não há religioso, nenhum desses pode. Nenhum desses pode. Mas Jesus pode. Muito bem. Vamos então aqui. Ó. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, o versículo de número 36, o apóstolo Pedro pregou. Não, estou voltando atrás, aí embaixo. Desculpe aí. É porque são no mesmo tópico aqui. Então, quase que eu misturo as coisas aqui. Vamos lá embaixo. Ó. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, a Bíblia diz: e acontecerá que todos, veja isso, a Bíblia diz que acontecerá que todo aquele que invocará o nome do Senhor será salvo. Está vendo aí o que está dizendo? Está dizendo a Bíblia que todos aqueles que invocará o nome do Senhor Jesus, esses serão salvos. Mas não é simplesmente dizer, não, eu creio em Jesus e eu estou salvo. Não é simplesmente assim. Invocar faz parte aqui. Mas só que existe, a Bíblia nos revela sobre a vida de renúncia. Nós temos que invocar crendo, nós temos que invocar renunciando a nós mesmos, nós temos que invocar entendendo que se nós, a partir de então, que nós entregamos a nossa vida para Jesus, a Bíblia exige de nós mudança de vida, mudança de personalidade, mudança de caráter. Então, não é simplesmente
invocar, eu estou invocando. Não, nós temos que invocar, claro, está escrito, é isso mesmo. Temos que invocar o nome do Senhor. Todos os que invocar o nome do Senhor será salvo. É parte que está dentro do padrão das Escrituras. Mas não é somente isso que vai garantir a salvação do homem, porque a nossa salvação está em Jesus. Mas só que a Bíblia nos ensina que a nossa vida, a partir de então, ela tem que ter novidade. Andamos nós em novidade de vida, invocando o Senhor em novidade de vida, invocando o Senhor crendo, invocando o Senhor acreditando que não é simplesmente falar do nome de Jesus que nós estamos salvos. Existe aí regras de fé, regras de obediência, porque se você for olhar na palavra de Deus, o que mais Deus quer do homem é a fidelidade. A palavra fidelidade significa obediência. Então, nós temos que invocar o nome do Senhor para ser salvo, mas nós temos que ter obediência, certo? Então, é o que a Bíblia nos diz. Porque se o homem desobedeceu e ele perdeu o seu direito de salvação, então a Bíblia está dizendo que para nós herdarmos a salvação, nós temos que invocar o nome de Jesus para sermos salvos, porém ele exige de nós obediência. Temos que ser obedientes, porque Jesus disse: seja fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Ok? Então vamos lá. É isso aí o que a Bíblia está dizendo. Nós vamos para o Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, o versículo de número 21. O nosso tema agora, é o maior nome na terra. Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, o versículo de número 21. Vamos ver o que está escrito aqui. Atos dos Apóstolos. Dois, 21. Veja bem, olha o que está escrito. Eu já acabei de dar um respaldo a respeito do que a Bíblia está dizendo aqui. E acontecerá que todos aqueles que invocará o nome do Senhor será salvo. Só que eu já expliquei um pouquinho sobre o assunto. Esse invocará aqui não basta simplesmente o homem usar o verbo eu estou crendo ou eu sou de Jesus. Isso não é o suficiente. Não é o suficiente para que o homem esteja salvo. A nossa salvação, ela não basta dizermos que nós somos crente. Não basta dizer simplesmente que nós somos, a expressão que mais é usada hoje é aquela que se diz evangélicos. Não basta simplesmente isso. Isso não garante salvação. O que garante salvação é o nome de Jesus, se nós estiver baseado nos ensinos de Cristo e dos apóstolos, naquilo que a Bíblia revela quanto ao que serve a Deus. Porque nós servir a Deus, a Bíblia revela que nós temos que ter fidelidade, vida de renúncia. É o que Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo e me segue. Está vendo o que a Bíblia está dizendo? Então esse nome é o maior nome sobre a terra. É o maior nome a qual os homens é salvo. Certo? Então esse é o maior nome. Veja bem, em João, no capítulo 1, o versículo de número 12, o apóstolo João escreve dizendo: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Somente o nome de Jesus salva e perdoa os pecados na terra. Olha aí, tá vendo aí? Que a Bíblia está continuando nos dizendo
que somente o nome de Jesus é que salva o homem dos seus pecados. Tá entendendo? Somente o nome de Jesus é quem pode perdoar o homem dos seus pecados. Então não existe outro nome a qual o homem deve ser salvo. 1 João 2 e o versículo 12. Está escrito assim: Filhinho, eu vos escrevo vós, porque pelo seu nome vós são perdoados os pecados. Está vendo aí? Então é o único nome. A Bíblia está nos dizendo, cadê? Nós já dizemos o Atos dos Apóstolos, dizemos em Mateus, e agora nós estamos na Epístola de João. Está nos revelando a Bíblia que somente o nome, que é sobre todos os nomes, no céu, na terra, no mar, embaixo da terra, que pode então perdoar o homem dos seus pecados. Você entende o que está ouvindo? Então é isso aqui. Então o nome que é sobre todos os nomes e que tem o poder de perdoar os pecados na terra, ou seja, o pecado da humanidade. Entendeu? Então é o nome de Jesus. Não existe nenhum outro nome. A Bíblia continua dizendo para nós, revelando para nós, porque nós já dizemos aqui, os homens estão presos em si próprios na religião e por isso não conseguem entender a salvação que há em Jesus. E Jesus continua dando para as pessoas a oportunidade de se salvar. Então o nome de Jesus, ele é sublime. O nome de Jesus, ele é maior. O nome de Jesus está acima de todos os nomes. Entende? Então esse nome é o nome de que pode salvar. Você não vai achar ninguém, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, a qual tem um outro nome dado entre os homens, a qual podemos ser salvos, a não ser o nome sublime de Jesus. Entende o que houve? Muito bem, é isso aí que a Bíblia está dizendo. Veja a expressão da palavra de Deus. Filhinho, escrevo-vos porque pelo o seu nome, ou seja, o nome de Jesus, são perdoados os pecados. O que a Bíblia nos revela é que não existe nenhum outro nome dentre os homens a qual nós devemos ser salvos. Então, nossa primeira razão sobre o maior nome do universo é que ele é o maior nome no céu. A segunda razão é que Jesus é o maior nome na terra. E daí agora nós iremos falar a terceira razão, que é o maior nome debaixo da terra. São três razões e ela será dividida em três etapas. Continuando, sempre é o mesmo assunto, o mesmo versículo, mas tem as suas etapas, ok?